Olá, eu sou o professor Rogério. Então, para quem não me conhece, eu trabalho numa escola estadual próximo ao o estádio do Corinthians, da Neoquímica Arena. Como vocês conseguem perceber, eu sou um corintiano doente, né? Então, em vários momentos eu deixo isso bem claro para todo mundo que me conhece. Então, uma das partes da minha identidade é ser corintiano. Como professor, eu tento, sempre, fazer o meu melhor para que o meu clube, a minha comunidade, ela seja muito bem, recebida, muito bem trabalhada. Então, eu participo de algumas atividades, de vez em quando eu mando alguns áudios para alguns jogos em uma rádio no interior chamada Morada do Sol, a Rádio Morada, os meus amigos do Arquibancada 98, uma galera que me abriu o espaço durante um jogo, eu comentei um jogo lá, e hoje, eu vim aqui, eu estou aqui me expondo, para a grande massa, para a grande massa corintiana. Espero que seja bem recebido esse vídeo, para contar um pouco, sobre o que é ser corintiano, Então, nesse caso, eu não vou, quem sou eu para dar aula do que é ser corintiano? Então, cada corintiano ele tem uma expectativa diferente. Cada corintiano ele tem uma forma de viver a sua paixão pelo clube, a sua magnitude pelo clube de uma forma diferente, Eu, como professor de história, sou professor de geografia, professor de filosofia, então eu tenho a minha forma de ver o clube. Então eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui colocando alguns episódios da história do Corinthians que eu vivi e alguns episódios que me contaram e que eu estudei sobre esses episódios e como é que isso foi importante na formação de novos corintianos. O que eu sinto hoje, como corintiano, é que, por conta de vários motivos, a formação de novos torcedores, elas estão sendo muito complicadas, Então, nós não temos mais aqueles torcedores que nós tínhamos anteriormente, aqueles torcedores que apoiam, aqueles torcedores é, que vivem o Corinthians, Então, quando eu estou andando pelas alamedas do clube e eu vejo um pai, que o filho ele usa uma camisa do Paris Saint-Germain com o nome do Neymar, isso me deixa chateado, O porquê? Ah, porque é Corinthians, Nós estamos no Corinthians, então nós temos que exaltar o Corinthians e seus 113 anos de história, Então são 113 anos de luta, de batalha, Porque nós somos o time do povo e sendo o time do povo é o time voltado para o povo, Mesmo que muitas diretorias esqueçam isso, Esse é um ponto. Bem, então eu vou começar aqui a falar um pouquinho. Então, quando nós falamos de Corinthians, Então é impossível negar esse escudo, que é um escudo, para mim, A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu era criança foi o escudo, Então, esse escudo com o timão, a âncora e os dois remos, não esquecendo da nossa origem, Lá durante a década de 10, ela tem muita influência da competição de remo, Então, o Corinthians, ele não é só o futebol. O Corinthians é muito mais do que o futebol. Lógico que as maiores glórias, ela vem do futebol, mas não é só o futebol, Então, é um ponto, que o corintiano, ele tem que saber, o corintiano ele tem que se orgulhar dessas outras honras, Então, o timão, o remo, a âncora, lembrando das competições de remo que nós disputávamos no Tietê, antes mesmo, da construção da marginal. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho, sobre o que é ser o corintiano, Porque ser corintiano não é apenas torcer para o futebol, é muito mais do que isso. Então, eu escrevi esse pequeno texto aqui que é importante nós frisarmos, que eu adoro falar sobre o Corinthians. Então, onde chego, gosto de ser recebido com o Vai Corinthians, Meus caminhos parecem se abrir, uma alegria se fortalece. Não me importo se o jogo anterior a vitória não veio. Este é só um detalhe.
pois ergo o punho e grito novamente, vai Corinthians. Então, o legal, né, disso tudo é você sempre pensar o seguinte, né, a instituição ela vai muito além do que os resultados, né? Então, o resultado, ele é só parte do processo, né? Então, o Corinthians, como diria algum tempo atrás, alguns lemas, né, do André Sanches, né, o Corinthians ele não vive só do futebol, o corintiano vive do Corinthians, né? Então, o Corinthians sempre. Então, vou dar início aqui a algumas questões, né, que nem no caso a invasão de 76, né, que eu não vivi, eu sou de 1980, né, mas nos meus 43 anos, né, um dos episódios que o meu pai mais falava, o meu pai sempre, o meu pai, por incrível que pareça, né, eu sou um corintiano doente, eu herdei a paixão pelo futebol de um São Paulino, né, então, no caso, o meu pai, como São Paulino, né, ele sempre exaltava esses dois primeiros fatos que eu vou falar aqui com vocês. O primeiro é o fato da invasão de 76, foi quando o Corinthians ele invadiu o Maracanã, né? Então, algo que os cariocas não esperavam, né? Tanto é que essa charge do Ziraldo é uma charge que deixa muito claro, né, que a nação corintiana invadiu, né, o Rio de Janeiro, né? Então, as bandeiras, filas de ônibus na Dutra, entre outros, mexe com o imaginário das pessoas até os dias de hoje. Porque depois desse episódio nunca mais voltou a acontecer. Porque os times mandantes começaram a tomar um pouco mais de cuidado com as cargas de ingresso, né, para que a pressão do time visitante não fosse maior do que do time mandante, né, coisa que aconteceu lá em 76 nesse jogo, né, o Corinthians saiu classificado para a final, né, do campeonato, né, então foi um episódio memorável, assim, um episódio assim impactante na história do Corinthians até os dias de hoje. Bem, aqui nós temos o título de 1977, né, que eu acho que é um dos títulos mais emblemáticos da história do Corinthians, porque ali foi o divisor de águas, né? Nesse caso, outra referência que eu tenho foi uma história contada pelo meu pai, né? O meu pai, como um São Paulino, ele foi para Paulista, né? Ele saiu de casa, a gente sempre morou aqui próximo da estação Arthur Alvim, né? Antigamente do trem. Meu pai foi para Paulista, né? Comemorar o título do Corinthians, mesmo sendo São Paulino, né? Então, o título de 77 foi um título que dividiu a a nação de uma forma diferente, né? Então, depois de 77, muitas coisas mudaram, né? Então, a figura do Oswaldo Brandão, a figura, né, do Basílio, entre outros jogadores, né, que foram profundamente, né, marcados por esse título. Lógico que antes desse título de 77, nós temos que lembrar de um personagem que mais tarde eu vou falar um pouquinho dele, né, ali, né, do Rivelino, né? Como o Rivelino, ele foi um dos jogadores do Corinthians mais injustiçados pela história, né? Porque foi um dos maiores jogadores da década de 70, mas ao mesmo tempo foi um jogador que não teve um título, né? Então, isso marca muito a história do Rivelino, mas isso não tira a grandeza dele, né? É sempre bom ressaltar isso. Eu não estou aqui para falar mal ou bem de um ou outro jogador, né? Eu vou falar a partir daquilo que eu vejo, né? Pelo aquilo que eu sinto. A democracia corintiana, né? Como professor de história, né? Então eu sou muito crítico sobre esse período entre a década de 60 e a década de 80. Então, no caso, o exemplo de participar. Então, democracia, né? Então, no caso, o Sócrates, Casagrande, né? O Vladimir, entre outros jogadores, Zenon, entre outros jogadores que lutaram, né? Que se exporam em um período que não era tão simples assim de se expor, né? Então, democracia, né? O direito ao voto, o direito à participação, o punho esquerdo cerrado a todo momento, né? Então, o punho cerrado a todo momento é um exemplo de resistência, né? Como já diria os Panteras Negras lá nos Estados Unidos durante, né, o Levante, a luta pelos direitos civis na década de 60 em 68, né? O Malcolm X, os Panteras Negras. Então, o punho esquerdo ficou marcado como um símbolo, né, desses jogadores, um símbolo
dessa simbologia da democracia corintiana. Então, democracia é para si, né, para si e para o outro, né? Então, democracia era para todo mundo, não apenas para um pequeno grupo. Então, quando isso realmente entrar na cabeça das pessoas, que democracia não é passar a responsabilidade para o outro, mas sim assumir a sua responsabilidade. É a mesma coisa que um jogo de futebol. Os jogadores que se destacam é aqueles que puxam a responsabilidade para si e não aquele que coloca a responsabilidade num craque, né? Então, a democracia corintiana, ela teve esse resultado por conta desses jogadores, né? Desses jogadores que colocaram a cara a tapa, né? Que mostraram para o Brasil o que era realmente ser parte de uma democracia, né? Então, participar de eventos como Direta Já, entre outros movimentos, o Sócrates com aquele depoimento, né, na passeata das diretas, na Sé, né, que ele diz, né, que só vai embora do Brasil quando houver realmente democracia, é algo que marca a história dos anos 80, né? Então, são dois personagens muito emblemáticos. Não estou aqui para falar, né, do doutor como um santo, mas estou falando aqui do doutor como um exemplo de luta, né, que me inspirou, né, me inspirou para ser um professor, né? Então, lógico, eu não tenho capacidade de ser médico, mas como professor, eu posso multiplicar esse exemplo, né? De Sócrates, de Casagrande, de Vladimir, de Zenon, entre outros jogadores que na década de 80 ali deram o exemplo, o Birubiru, né? Já estava esquecendo do grande Birubiru, né? Então, é importante frisar isso aí. O título de 88. Eu, assim, na minha visão, esse título, ele, para mim, é um dos mais importantes, né, da década de 80, 90 e ano 2000, né, que eu não vou colocar todos os títulos, né, que o Corinthians teve durante esse período, mas alguns que me marcaram. Então, o de 88, ele tem marcado por conta do Viola, né, então o Viola ainda juvenil, né, um moleque de só, né, então quando houve o jogo Corinthians e Guarani, né, o jogo na minha rua tinha acabado a luz, né? Então, quando acabou a luz, nós estávamos acompanhando o jogo pelo rádio, né? Isso já era um período ali entre finzinho de tarde, começo de noite. E quando houve o gol, nossa, foi algo inexplicável, né? Mesmo não vendo o gol, mesmo não sabendo o que estava acontecendo, eu tinha apenas 8 anos de idade, né? 8 anos de idade, então era uma coisa muito maluca, né, de se pensar. E é nesse momento que surge um dos meus maiores ídolos, né, como jogador, né? Eu tenho um certo apreço por goleiros, né? Então, um dos meus maiores ídolos, né, é o Ronaldo Giovanelli, né? Então, o Ronaldo, né, um símbolo de luta, um símbolo de garra dentro do campo. Não vou falar fora do campo, vou falar dentro do campo, né? Então, o exemplo do que é ser um jogador dedicado, né, que não levava desaforo para fora, né, não levava o desaforo é, para fora do campo. Então, é importante frisar nesse sentido o Ronaldo, o Viola, o Birubiru, entre outros jogadores que formaram essa base que vai até os meados dos anos 90, né, que é um dos times mais expressivos, na minha visão, no meu ponto de vista. Bem, o título de 90, né? O título de 90 também é um marco bem expressivo, né? Por conta de vários motivos. Nós derrotamos numa semifinal o Flamengo, né? E é nesse momento que surge também outros ídolos, né? De uma certa forma bem expressivos do Corinthians. Nós temos o Tupanzinho, nós temos o Márcio Bittencourt, nós temos o Neto, né? O craque Neto, né? O craque Neto que tanto nos deu alegria cobrando falta, né? Um ícone também da raça dentro do clube, né, dentro do gramado, né? Então, o Neto como um jogador de grande importância na história do Corinthians, por esse primeiro título nacional, né? Eu lembro que quando houve a final, né, o Corinthians e São Paulo, né, no Morumbi, né? Lembrando que o Morumbi ele é um local onde teve os maiores públicos, né, foram em jogos do Corinthians, né? Então fica aí a dica. Então, nesse caso, o surgimento de um moleque aí que depois vai se tornar também muito importante nos últimos anos dos anos 90, que foi o Diney, né? Então, o Diney ali, moleque carregando a taça das bolinhas, né? Essa taça que é tão expressiva na história do Campeonato Brasileiro. Então, no caso, né, eu lembro que
os jogos normalmente nós acompanhávamos os jogos pelo rádio, né? Então as transmissões não eram tão legais assim ali no começo da década de 90. Então muitas vezes a gente acompanhava e sabia dos resultados pelo rádio, né? Então esse campeonato ele ficou marcado também para acabar com aquela estigma de time local, né? Então o maior campeão paulista da história até hoje, ele não tinha nenhum título em nível nacional. Então nesse momento acaba esse estigma, né? Então acaba esse tormento, esse título, né? Esse título ele divide, né? Ele faz com que o Corinthians ele tenha uma outra dimensão, né? Aí não que o Corinthians ele não fosse grande, mas aí os times já começam, né? No caso também tem a questão comercial, começa a se ampliar, né? O Corinthians sempre foi um time muito forte entre as massas, né? Então, principalmente aqui no Sudeste, né? Porque algumas pesquisas atuais mostram, né, que o Corinthians no Sudeste é o time que tem a maior marca, né, o maior potencial econômico e social, né? Então, nesse caso, né, Corinthians é isso, né? Corinthians é muito forte por conta dessa questão dos seus jogadores, do exemplo, da torcida, da garra. Bem, então um outro título que também é bem expressivo é a Copa do Brasil de 1995, né, que eu acho que é um dos títulos que eu acompanhei com mais afinco, né? Eu tinha 15 anos, né, na época. Esse título, eu lembro que o Marcelinho, ele foi o líder técnico desse time, né? Então nós tínhamos o Ronaldo no gol, né? Nós tínhamos muitos jogadores expressivos, Silvinho, né? O Henrique, muitos jogadores que vão ali, né, derrotar a máquina que era o Grêmio, né? O Grêmio, né, que havia sido campeão da Libertadores, né, naquele período, né, com o Jardel, entre outros jogadores, né, fortes, o goleiro Derlei, né, que houve a falta aqui no Pacaembu, que foi uma falta que até hoje eu acho que o Derlei nem sabe onde aquela bola passou, né? Então, e o Marcelinho como o líder técnico em campo, né? O líder técnico em todos os sentidos, né? Então, um outro título marcante, né, para a história ali, para, né, esse serzinho aqui. Eu sei que esse serzinho aqui não tem tanta relevância para a história nacional, mas, né, é uma coisa que eu gosto de dividir para vocês, né, principalmente para os meus alunos, né, que estão aqui, né, vendo esse vídeo, ou para algumas outras pessoas que me conhecem vendo esse vídeo. Então, é interessante, né, contar um pouquinho da minha experiência, né, como torcedor. Aí nós temos o título de 97, que é um título também que ele é disputado, né? Ele é muito forte, né? Principalmente que o Corinthians ele vai passar pela máquina do Palmeiras, né? O Palmeiras em 97 era um dos times mais fortes do país, né? Com a máquina da Parmalat, né? Então a Parmalat ela financiava, formou praticamente uma seleção, né, no Palmeiras em 97, né, e o Corinthians conseguiu derrotar essa seleção, né, um dos títulos também mais emblemáticos, né, é uma parceria, nesse momento, que é uma parceria que eu tinha muita fé na época, né, que era a parceria com o Banco Excel, né, que trouxe o Túlio Maravilha, né, trouxe jogadores de grande expressão, né, no caso o Donizete, o Pantera, né, então tinha um time forte, mas quem fazia a diferença era o Marcelinho, né, como sempre, o Souza, né, que é um jogador também bem importante para nós, né, no caso aí também, né, eu esqueci o nome dele, né, mas tudo bem, daqui a pouco eu lembro, mas assim, no caso, esses jogadores, eles vão marcar a história do Corinthians, né, então, esses jogadores, né, eles vão acabar, né, eles vão derrotar um dos times mais, né, mais fortes da história daquele período. E ser Corinthians é isso, né? Muitas vezes um time desacreditado, ele chega e vence, né? Ele chega e derrota, né, os outros clubes, né? Clubes que tinham mais investimentos e mais estrutura, né? Então, esses clubes, né? Então, vamos lá. Esse ano, né? Então, esse ano que tá tão difícil, né? Então, nós somos sempre os azarões e nós estamos tentando, né, contando com a sorte em vários momentos, né, chegar em resultados melhores. Para comemorar um título, quem sabe, né? Quem sabe a Sul-Americana não é esse título. Bem, 98, 99, né, que é aquele time mágico, né, um dos times mais expressivos da história do Corinthians, a volta do Diney, né? Então, o Diney como
um dos líderes, né, técnicos, né, do clube, né, o Silvinho, o Rincon, né, o Vampeta, o Edilson, o Ricardinho, Marcelinho, né, no primeiro título nós tivemos, né, o, nós tivemos muita dificuldade por conta, né, dessa formação. Já durante o segundo título, né, que teve no gol o Dida, né, o Dida como um dos goleiros mais expressivos tecnicamente da história do Brasil, né, o Dida, ele defendeu as nossas cores, né, então foram dois títulos bem fortes. O que é ruim desses títulos é que esse título não resultou, né, na tão sonhada Libertadores, né, que em 99 e 2000 nós saímos como uma derrota bem sofrida, né, mas é importante lembrar desses títulos, né, de 99 e de 98. Né? Mais do de 99, que eu acho que o time era muito melhor do que o de 98. Né? Mas é sempre bem recebido esses títulos. O título mundial, né? Queiram ou não, né? Os rivais. Né? Esse título é o mundial reconhecido pela FIFA, né? Então, porque o Corinthians ele disputou esse título contra o Real Madrid, né? O Real Madrid, o Manchester United. Ah, a final foi contra o Vasco. Não importa, né? Então, não importa, para mim não importa. Né? O que importa é o resultado. E nós saímos vitoriosos desse embate, né? Então, no caso, a vitória do Corinthians no Maracanã, nos pênaltis. O que mais chama a atenção desse título é o Edilson, né? O Edilson Capetinha, né? Que ele simplesmente ele acaba com a zaga do Real Madrid, né? Que é um ponto bem interessante aí, né? O nosso caro jogador aí que calou, né, alguns adversários que dizia que não o conhecia, né? Então o Ricardinho dominando o meio de campo, as vitórias expressivas, né? O empate contra o Real Madrid no Morumbi, né? Tanto é que agora, né, nós teremos esse embate novamente, né? Real Madrid e Corinthians, né, na Neoquímica Arena, né? Eu não vou estar lá porque eu vou estar trabalhando no dia, né? Vou estar em sala de aula ali do lado do estádio, mas eu vou estar acompanhando de alguma forma, né? Mesmo que seja só em pensamento, mas eu estarei ali acompanhando sempre. Bem, então esse título também é um título muito importante, mesmo que ele seja menosprezado por alguns, né? Mas é um título de grande impacto. E a saudade, né, do nosso capitão, né? Do capitão Rincon que nos deixou o ano passado, né? Então um ponto também aí de memórias, né? Aí nós temos a transformação. Então, o começo da transformação. Então, no caso, né, entre o ano de 2005 e 2007, o Corinthians passou por uma questão bem turbulenta, né, que foi assim, uma parceria, né, com a MSI, né? Nesse caso, gerou vários problemas com direitos, vários problemas com processos, e lógico, né? Em campo, o resultado foi a queda de 2007. A queda de 2007, eu acredito, na minha forma de ver, foi foi algo extremamente ruim, né, por conta do que isso significa para a história, mas foi uma possibilidade de voltar, né? Uma possibilidade de mudar a chavinha, né? De alterar as coisas, né? Então, nesse caso, o Corinthians, em 2007, ele cai. Em 2008, com uma campanha muito forte, né? O Corinthians, ele sobe para a Série A, né? Sendo campeão da Série B, né? Nós perdemos a Copa do Brasil para o Sport de uma forma, assim, foi um jogo atípico, né? Porque o time do Mano Menezes, ele teria condições totais de ganhar do Sport, tanto é que em 2009 nós vencemos, né, o Sport com a presença do Ronaldo. O Sport não, a Copa do Brasil, nós vencemos, né, a Copa do Brasil, né, contra o Inter, jogando muito bem dentro da casa do Inter, né? Então, nesse caso, né, por quê? Como o começo da transformação. Porque depois de 2008, né, como já diria o Andrés, né, o Andrés vai falar uma das falas mais emblemáticas. Não que o Andrés ele seja santo, mas o Andrés é um personagem da história do Corinthians, né? Então, no caso, né, quem riu, riu. Quem não riu não vai rir mais, né? Então, aí que está o ponto.
né? Então, essa questão de que 2007 ele mudou a história do clube. Aí, né, o centenário, que foi uma data muito legal, né? Eu lembro que 2010 foi meu primeiro ano como professor, né? Eu lembro que no dia 31 de agosto de 2010, a cidade de São Paulo parou, né? Então foi instituído, né, foi solicitado pelo clube, né, o que nós chamamos de Dia do Corinthians, né, que é entre o dia 31 e o dia 1º de setembro, né? Tanto é que eu brinco com todo mundo que o dia 31 é a virada do ano corintiano, né? Então, né, no caso, nós estamos chegando no ano de 113 anos depois do Corinthians, né? Então, sempre expressivo, né, para todos que seguem essa marca, para quem segue essa instituição, né? Então, sempre bom colocar aqui para vocês, né? Então, 100 anos de muitas histórias, muitas glórias, algumas decepções, algumas coisas que a gente deve rever, né? Porque nenhuma história é 100%, né? Mas é importante a gente frisar que essa data ela foi muito expressiva. Mesmo não ganhando nenhum título, né, o Ronaldo Fenômeno não conseguiu naquele momento, né, liderar o clube, né, para ganhar nenhum título expressivo, mas, né, é um momento bem importante. Aí, o ano de 2011. O ano de 2011, nós podemos dizer que o Corinthians foi do inferno para o céu, né? Então, no caso, no começo do ano, né, nós tivemos a eliminação na Libertadores para o Tolima, para o desconhecido Tolima, né, que foi algo chocante, né? Isso mostrou muitos problemas, né, que deveriam ser corrigidos, né? Então, o clube, ele foi corajoso, né? Então, a diretoria foi muito corajosa de manter o Tite, né? Que eu acho que nesse momento aí, quando se falam dessa história, é impossível falar, né, sem esquecer do Tite, né? Então, o Tite foi muito importante para esse período. E os jogadores que vão surgindo, né? O, no caso aí, o Jorge Henrique, o Ralf, o Danilo, o Emerson Sheik, né, o Alessandro e o nosso cara, um dos goleiros mais injustiçados da história do Corinthians, que é o Júlio César. Né, o Júlio César, um dos goleiros mais vitoriosos, né, da história do Corinthians e um dos jogadores mais injustiçados da história. Né, e também, né, o que marca a história de 2011 foi a morte do Sócrates. Então, o Sócrates, ele sempre colocava que o desejo dele era ter morrido em um dia de título do Corinthians, né? Parece até profecia, né? Então, a foto, né, dos jogadores do Corinthians cerrando, né, o punho esquerdo sempre, né? Sempre o punho esquerdo, a luta, o exemplo, né? Então, o exemplo de Sócrates, né, dentro do campo e fora dele, né? Não totalmente o exemplo, mas a sua dedicação, né, direta já, entre outras coisas. Aí o ano dourado, né, que é o ano de 2012, né? Esse ano foi um dos anos mais malucos e mais sofridos, né, da minha história de uma certa forma em geral. Mas eu vou concentrar aqui apenas no clube, né? Então, nesse caso, a Libertadores, né, que foi contra um dos times mais emblemáticos da competição, que foi o Boca Juniors, né? Então, um dos jogos mais emocionantes, né, foi o jogo de ida, por incrível que pareça, né, onde a gente sai perdendo e o Romarinho, né, ele consegue fazer aquele gol maravilhoso, né, que faz com que tudo mude, né? E o surgimento de um outro ídolo, né, o outro ídolo marcante na história do Corinthians, que é o Cássio, né? Então, o Cássio, ele sai, ele era a terceira opção, né, na hierarquia dos goleiros do Corinthians, né? Então, por isso que eu falo que o Júlio César, né, ele teve uma falha, né? Nós perdemos um jogo impactante, né, contra a Ponte Preta, né? Isso fez com que o Júlio César ele fosse retirado da titularidade e ele voltou a jogar poucos jogos, né, depois dessa saída, mas assim, uma história não se apaga, né? Então, no caso, a história do Júlio César, ela tem um grande impacto, né? Desde a categoria de base até, né, esses últimos lances, né? Então, no caso, né, o lance do jogo da Ponte Preta, né? Então, no caso, aí nós temos esses dois títulos que foram os títulos mais importantes da história, né, importantes em sentido, né, cronológico, em questão de, né, de importância em todos os sentidos. Só que, para mim,
O título mais importante é o título de 88, né? Coloquei para vocês lá. Mas é sempre bom, né, ressaltar essas questões, né? De valorizar esses títulos que tanto modificou a história do clube. Aí, né, um dos marcos também bem expressivos, que é a saída do Pacaembu, né? Então, para quem e aí, eu sempre fui em poucos jogos no Pacaembu. Eu não tinha tantas condições de ir em jogos no Pacaembu, né? Porque adolescente, aquela coisa toda, né? Quando eu me tornei adulto, não tinha tantas condições de ir aos estádios, mas o Pacaembu sempre foi a casa do Corinthians, né? Então, o Pacaembu, a saudosa Maloca, né? Então, no caso, o Pacaembu de tantas glórias, né? E foi substituído, né, pela Neoquímica Arena, né? Que muitos diziam que não ia sair do papel. Muitos diziam que era presente, né? Presente, que presente, né? Que nós ganhamos, né? Uma dívida que hoje atrapalha todas as condições financeiras do clube, né? Então, algumas questões né, que devem ser debatidas, né? O que seria do Corinthians, né, hoje, né, se a Neoquímica ela não existisse, né? A Neoquímica ela tem um potencial muito grande econômico e social, mas o que a gente, né, no caso a Neoquímica Arena, né, no caso fica aí para os nossos futuros presidentes, né, do clube, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Tem que, né, o ponto assim, vários clubes já fizeram isso, né? Por que não, né, trazer a torcida para ajudar a pagar essa dívida, né? Não é que a torcida não ajude, mas acelerar esse processo, né? Não ficar apenas dependente de renda, mas fazer algum projeto, alguma coisa que melhore isso, que faça com que essa dívida ela seja sanada o mais rápido possível, para que a gente possa ter poder de captação de recursos para realmente investir em outras coisas, né? Investir em um time forte, investir em outras modalidades, entre outras questões, que faz com que o clube ganhe, né? Que o clube seja expressivo em tudo aquilo que disputa. Aí eu vou falar um pouquinho aqui do feminino, né? Que eu acho que é uma das modalidades que mais me encanta, né? Nos últimos anos, né? Então, o feminino que ganhou tantos títulos nos últimos anos, né? Muitas Libertadores, né? Se eu não me engano, são 3 Libertadores, são 4 brasileiros, né? Entre esses títulos, né? O único time hoje que é rival do Corinthians é a Ferroviária, né? A Ferroviária de Araraquara, a minha ferrinha, né? Então, nesse caso aí, né? Aqui, né? O Corinthians, né? Com o técnico Arthur Elias, que está sendo cogitado, né? Para assumir a seleção brasileira. Nós temos aqui a nossa maestra, né? A Gabi Zanotti, né? Que é uma das líderes, assim, técnicas do clube. Nós temos a Tamires, né? Que é também uma jogadora sem precedentes, né? Entre outras, né? A Gabi Portillo, entre outras jogadoras. E é um dos clubes, né? Que mais assim, é um dos times que mais me dá orgulho, né, de falar que é corintiano, né, que é o time feminino. Mesmo com poucos recursos, mesmo com pouca mídia, mesmo com o glamour muito menor do que o time masculino, ele está conseguindo resultados muito expressivos. E é uma da modalidade mais vitoriosa da história do Corinthians, né, em tão pouco tempo, né, então, é, né, como diz, né, aquele ditado, né, joga a bola para ela, né, então, né, seguir o exemplo delas, né, deixar tudo em campo, jogar com raça, né, jogar com técnica, com razão, né, então, é um time mais expressivo da história do clube. Aí o futsal, né, o futsal que é o celeiro de grandes, né, é, de grandes craques, né, nós tivemos a revelação do Piton, né, o Piton sai daí, né, do ginásio, né, do futsal. Futsal que eu já acompanhei alguns jogos ali no Parque São Jorge, é um ambiente muito legal, né? No caso hoje nós temos o Davis, né, o camisa 10, o baixinho vibrador, né, entre outros jogadores que fizeram a história, né, ali no nosso no nosso ginásio, né? Então, o Corinthians como bicampeão da Liga Nacional, né? O time hoje de camisa que mantém grandes investimentos e ainda continua disputando, né? Busca resultados, né, no futsal, né? Então, o Corinthians de tanta glória também no futsal.
O basquete, né? O basquete do Valmir, né? Então, o Valmir, ele dá o nome ao ginásio, né? Jogador de basquete. Então, o jogador que dá o nome ao nosso ginásio é um jogador de basquete. E na década de 90 nós tivemos a presença do Oscar Schmidt, né? Liderando o time do Corinthians em alguns títulos, né? Título paulista, título brasileiro. Isso é de grande expressão, né? Dentro dessa realidade, né? Então, o Corinthians não é só o futebol, né? O Corinthians também é outros esportes, como futsal, basquete e entre outros esportes que eu coloquei alguns aqui. Então, no caso, o MMA, né, o MMA que é liderado, né, o início do MMA é com o Anderson Silva, depois com o Charles, né, que é o Charles do Bronx, né, que é um dos lutadores mais importantes hoje do Brasil no cenário do MMA, o eSport, né, o Corinthians que ganhou o título mundial de LoL, né, nem sei como é que joga LoL, mas eu sei que o Corinthians foi campeão mundial, né? Então, nós tivemos também uma equipe na Fórmula Truck, né? Então, com a conquista de vários títulos, existia um projeto, né, de uma competição entre clubes, né, mundial em volta, né, de disputa de carros de Fórmula, no caso, muito parecido com a Fórmula 1, né? E a Fórmula, né, no caso, a Stock Car, né? Então, a Stock Car também, né, teve um carro, né, do Corinthians em seu grid, né? Então, isso é bem interessante, né, da gente falar, porque não fica resumido só no futebol, né? Então, tem muito mais outras dinâmicas. E as personalidades aqui, né? Eu vou até pedir desculpa aqui pela minha, né, por me colocar aqui no meio dessas figuras, né, no caso o Ayrton Senna, né, que foi um dos maiores pilotos da história do nosso automobilismo, o nosso eterno presidente, né, o Vicente Mateus, de tantas histórias, de tantas coisas malucas, né, que aconteciam durante o período da gestão dele, que mesmo com o humor que ele tinha, né, ele conseguia fazer tudo aquilo que era necessário. O Charles Gavan, né, que é o baterista do Titãs, muito expressivo, muito talentoso. O Criolo, o Rubinho Barrichello, um dos pilotos mais injustiçados da história do Corinthians, do mundo, né, por conta que ele foi, né, ele foi sempre considerado um azarão, né, o Rubinho Barrichello aqui, né, sinceramente eu sou um ídolo, sou um fã, né, do Rubinho Barrichello, que é um dos pilotos, né, que eu acho que deveria ter mais reconhecimento na história do Brasil. E o Toquinho, né, Toquinho, o mago do violão, né, então, um cara que é maravilhoso na questão das canções, né? Uma das canções dele sobre o Corinthians é uma das mais, assim, apaixonantes, né? Então, ele declara a sua paixão pelo clube, né? Então, o nosso glorioso Toquinho. E assim, aqui eu vou terminando a minha expressão, né? A minha apresentação, a minha homenagem, né, ao clube, aos seus 113 anos, né? E fica aqui, né? Então, assim, esse canal aqui, ele não é dedicado ao Corinthians, né? Eu não tenho tanto, né? Eu não tenho tanto talento assim, né, para vir falar só sobre esporte. Então, eu como professor, esse canal aqui é voltado, né, para aulas. Então, se você gostou aqui do conteúdo, se você quer acompanhar o meu trabalho, se você quer conhecer mais sobre questões das ciências humanas, né, porque nesse momento eu estou gravando muito vídeo sobre geografia, mas se você quiser saber de outras questões, né, deixa aqui no comentário, né, sobre o que você quer que eu explique, né, no caso. Se você está gostando do meu trabalho, se você olhou o meu trabalho e achou legal, né? Se inscreva no canal se você acha que esse conteúdo é legal, né? Para que outras pessoas venham a conhecer o meu trabalho humilmente, né? Assim, eu estou aqui pedindo, né? Compartilhe o meu canal, né? Então, humildemente, né? Porque não é fácil, né? Conciliar a vida de professor e tentar, né? Gravar vídeos aqui para transmitir os meus conhecimentos, né? E eu vou dizer aqui, né? Como corintiano, né? Felicidade, Corinthians, e que esse ano, né, seja um ano marcado pela democracia, né, que esse ano não importe quem ganhe as eleições, que o ano que vem esse novo presidente ele abra o clube para novas ideias, né? Nós temos corintianos muito capazes, né, de mudar a história do clube, né? Então abra o clube,
faça com que o clube ele seja significativo para a sociedade, né? Então, ouça todos, né? Não importa se seja o Augusto Melo ou o André Negão, né? Os dois, né? Tem que ou uma terceira via que possa vir surgir. Então, escute a torcida, né? Abra o clube, né? Faça alguma coisa para mudar a nossa história. Obrigado, gente. Até a próxima.